Notícia, o seu informativo online. Na sequência aqui no nosso Ar Notícias e pelo FPN, o FENICSBrasilnews.com, convidado do dia. Em nome dela, que tem praticamente 20 anos de tradição, qualidade, bom atendimento, entrega rápida, profissionais qualificados, eu falo da Metal Projetos, que destaca o nosso convidado dessa tarde. Metal Project, estruturas metálicas e serralheria. São 15 anos de tradição e qualidade, atendendo Ituiutaba e toda a região. A Metal Project é indispensável na hora de construir o seu barracão comercial, residencial e todo o trabalho de serralheria em geral. Obras na zona urbana e rural é com a Metal Project. Avenida 31, número 2410. Fone 99668-2337. O sucesso do seu empreendimento começa aqui. Metal Project. Acreditamos e podemos construir juntos. Convidados especiais. Para Ibiaçu, Rádio Cidade, para Santa Vitória, Rádio Costa Patinho, para Ituiutaba, Minas, Goiás, Brasil, Mundo, RádioWeb.com. Conosco mais uma vez o odólogo Samir Augusto Jacob, para falar de assuntos que estão aí, né? Estão aí. Vai falar hoje de FTM, IFTM, vai falar de questões do município, da prefeitura, enfim. Boa tarde, companheiro. Toca aí. Bom dia, tudo em paz? Boa tarde, você está meio tarde já, assim, né? Foi meio-dia e tal. Como chegou dando comigo, eu já perdi 34. Calma, você vai até uns 5, sossega aí, foi embora. Meia hora, 5 minutos, vamos lá. Mas enfim, começando essa questão que agitou a cidade durante a semana aí, essa questão do IFTM, o caso da Garota de Galícia, o que você tem de informação? É difícil que teve acompanhando o caso mais de perto, quer dizer, como é que foi esse episódio todo aí? Nós vamos ouvir a versão de cara, depois vamos ouvir também amanhã a versão do Instituto, porque evidentemente que nós temos que ouvir os dois lados, né? Que a democracia funciona assim. Bom, a questão que a menina, essa moça, Melissa, eu tive com o pai dela. Quantos anos? Ela tem 15 anos. 15 anos. Ela veio da escola pública e ela entrou na UFTM através da cota de cotas do pardo. Das pessoas pardas, são 12 cotas, ela passou em terceiro lugar. É o sistema de cotas que tem no Brasil, no caso. Né? É isso. Aí o que acontece? Uma comissão formada dentro do IFTM desligou essa moça, alegando que apesar dela ser parda, ela não participava de nenhum movimento e ela nunca sofreu perseguição racista. Essa foi a justificativa para o afastamento dessa moça. Mas eu quero dar uma notícia ao povo de Ituiutaba, aos seus colegas, às pessoas que se importam com a educação nesse país, que essa menina, além de ser uma menina valorosa, estudiosa, aplicada, ela é uma pessoa tímida, ela nunca passou pela ideia dela, e é um direito dela, uma moça de 15 anos, de não participar politicamente. É um direito dela. E, para nossa felicidade, o senhor desembargador de Belo Horizonte, desembargador federal, eu tenho o nome dele aqui, me perdoe, eu não lembrei o nome dele, mas ele revogou a decisão, aceitou a decisão aqui do Tribunal, aqui da Judiciário de Ituiutaba, e ela foi reintegrada. Já veio o documento para que a decisão dele, para que ela seja reincorporada àquela escola. E é para felicidade, nós já estamos agora entrando em férias, de maneira que o episódio vai se diluindo para não prejudicar a sua trajetória, a sua participação dentro daquela escola, que é o mais importante para todos nós, é que a vida escolar dela não sofra solução de continuidade. Eu acho que fica o exemplo que nós não devemos desistir, nós temos que lutar pelos nossos direitos, e não aceitar as injustiças que algumas pessoas, de maneira inadvertida, colocam nas nossas vidas. Nesse caso, então, judicialmente, tudo resolvido. Não, agora vai julgar o mérito, né? Liminarmente, ela foi reconduzida. Aí a junta lá do Tribunal Regional Federal vai decidir sobre o mérito da questão, porque houve um agravo, tá? O pessoal do FTM de Ituiutaba agravou a decisão que foi tomada aqui no Judiciário de Ituiutaba, já que trata-se de Justiça Federal, porque o FTM é um órgão federal, tá ok? Mas a liminar era a instituição, né? Está tudo certo com isso, né?
Por enquanto, com certeza ela termina o semestre e ela não tem a perda, né, do ano letivo. Mas no caso dela, tem documentação que garante que ela é par, no caso, sim, nessa questão. Você que viu mais perto dessa situação? Não, eu quero dizer que a questão dela agora é toda judicial. O que é importante é que ela foi reconduzida à sua aula, à escola, de maneira que no atual fase é isso aí que nós temos. Okay? Quando se cria algo, tem, né? Prova aqui, prova isso, não tem prova, mas assim, as contestações. Né? Mas enfim, no outro ponto, o senhor certamente está aí, né? Soltando as. Né? Prefeitura de Ituiutaba quer municipalizar a gestão das creches. O que está acontecendo? O que você fala? Não, felizmente eu quero dar uma boa notícia para você, Ituiutabano, para você que tem filhos nas creches aqui mantidas por instituições. A prefeitura recuou da tentativa de absorção dessas creches, né? De maneira que nós vamos seguir. Eu acho que muito importante a gente colocar para o povo o que acontece. Por quê? A população, as mídias sociais, a imprensa, a rádio, todos os setores, eles estão aí para poder ajudar a sociedade. Eu acho que é uma decisão da prefeitura, ela achava que o melhor era incorporar, que ao invés dela liberar os recursos para essas creches, ela mesma iria administrar, de maneira que ela ia colocar o diretor, ia colocar os funcionários, essas coisas todas. Mas não é correto, porque elas são as donas do patrimônio, dos imóveis, e elas prestam esse serviço ao povo de Ituiutaba. Tem casos como Maria José Fratari há mais de 50 anos. Tá certo? A Márcia França no Poço do Amanhecer, o pessoal das creches evangélicas Miriam, são duas aqui em Ituiutaba, Maria de Nazaré tem 2 creches, Josefina de Magalhães, Maria Gertrude, são pessoas, são entidades ligadas muitas vezes, têm ligação religiosa e que prestam um excelente serviço para a sociedade de Ituiutaba, como acontece no Brasil inteiro. Então, felizmente, eu quero até cumprimentar a direção, a prefeita, né, que voltou atrás. Eu acho que é correto, eu acho que fizeram uma análise mais profunda do fato e voltaram atrás. Eu acho até que se a administração tem intenção de administrar creche, que eu acho que é necessário, que precisa de mais creches. Nós temos o caso da creche lá no bairro Sol Nascente 2, que está praticamente pronta, um imóvel com mais de 1.000 metros quadrados de construção. Tem outra lá no bairro Carlos Dias Leite, também uma big do creche para atender Novo Tempo 1, Novo Tempo 2, Carlos Dias Leite, toda aquela região. Essa do Sol Nascente 2 atende além do Sol Nascente 1, Sol Nascente 2, Estados Unidos, atende ali o Jardim Europa, toda aquela região. E nós temos ainda uma terceira creche já praticamente pronta, não sei por que não foi inaugurada, lá no Canaã. Então, essas creches foram construídas ainda na administração do Dr. Luiz Pedro, estão praticamente abandonadas e a prefeitura falta muito pouco para inaugurar. Eu não entendi ainda por que não foram inauguradas e por que não foram colocadas para funcionar, atendendo uma clientela enorme que existe nesses bairros e nesses diferentes setores de Ituiutaba. Outro assunto que tomou conta da última semana, foi a implantação, será implantada a partir do dia 10 em Ituiutaba, o tarifa zero, né? O ônibus com transporte gratuito para a população chilena. Como é que você viu isso aí? Essa decisão que vem aí através de uma emenda impositiva, o deputado federal já disse. Olha, eu acho que eles estão vendendo sapo por gato. Eu nunca vi em administração pública uma ação tão flagrantemente perversa. Eu quero, se você me permite, eu vou começar, como o mineiro diz, vamos começar do início, vamos começar do princípio. O Fuadib, ex-prefeito, ele na época da pandemia, ele criou uma subvenção, um subsídio de R$40 mil por mês para essa empresa de ônibus, Loquivan. Se você multiplicar, são R$480 mil por ano. Em 2021, com a posse da atual prefeita, ela escalou isso aí, passando para 80 mil por mês. Quer dizer, ela foi de 480 mil por ano
para 960 mil reais por ano com esses ônibus. Mas não satisfeita, ela então mandou outro projeto para a Câmara, passando esse valor para 110 mil reais por mês. E agora no início do ano, ela novamente passou esse valor para 165 mil reais por mês, o que dá um valor de 2 milhões de reais aproximadamente por ano. Se você dividir, são apenas 6 ônibus circulando, 165 mil reais por 6. 6 ou 9? São 6, não. 3 ônibus ficam na garagem. Só correm 6. Eles ficam de reserva. Os 165 mil, se você dividir por 6, vai dar R$ 27.500 por ônibus. Se um ônibus desse tiver uma despesa mensal de 10.500, vamos colocar o motorista, vamos colocar o óleo diesel, vamos colocar o pneu, vamos colocar a manutenção, ainda sobram líquidos 17 mil reais. Senhoras e senhores, o ônibus já era para ser de graça. Olha, se sobram 17 mil reais por ônibus, são 6 ônibus, você faz uma conta aí, 6 vezes 7, 42, 6 vezes 1, 6, sobram mais de 100 mil reais líquidos, fora o que recebe pelas passagens, sendo que o aposentado não paga, o estudante paga meia, a criança não paga, e as pessoas que pagam, já está dando de graça, já é custeado pela prefeitura, empresa. Só que existe uma questão aí, esse ônibus não corre dia de sábado à tarde, só corre de manhã até meio-dia, dia de domingo não existe transporte coletivo, dia de feriado não temos transporte coletivo, nos dias de semana ele corre só até 6 horas da tarde. Vocês imaginem isso subsidiado com o seu dinheiro, cidadão, subsidiado com o dinheiro do povo de Ituiutaba. Agora vem aqui o deputado, deixa eu terminar o raciocínio. Não, eu não sou assim mesmo. Vem. Senão você fala até, em cima desse questionamento, quando você fala do subsídio, eu quero ver a sua solução, por exemplo, um ponto específico. A empresa de ônibus tem um custo mensal, claro, tem um custo para manter os ônibus rodando aí nas vias públicas. Com o quantitativo de pessoas que andavam nos ônibus, empresa nenhuma sobreviveria em Ituiutaba, você sabe isso, né? O pessoal andava um pouco de ônibus, estava uns vazios para lá, vazio para cá. E eu te pergunto, como que a empresa manteria se não tiver subsídio? E outra coisa, transporte público é obrigação de fornecimento do poder público, isso é lei, né? O poder público tem a obrigação de oferecer transporte público. E aí, como não ter o subsídio nesse caso? Olha, saúde é obrigação do Estado com o cidadão. E o povo está morrendo a míngua aqui em Ituiutaba. Eu quero dizer para vocês que o serviço prestado à população de Ituiutaba é de péssima qualidade. E que essa empresa, quando a prefeitura deu esses aumentos para 80 mil, para 110, para 165, e eu ia encerrar o assunto, mas eu vou encerrar ainda, ela não exigiu nada dessa empresa. Agora, ela passa de 165 mil por mês para 398 mil reais por mês, mais do que o dobro. Espera, eu estou terminando. 165 mil reais vezes 2 dá 330 mil reais por mês. Eles foram para 4.475.000 reais por ano. Isso aqui é o maior absurdo que eu já vi por um péssimo serviço prestado. E o ônibus não vai circular dia de domingo, não vai circular dia de feriado, ele não vai circular no sábado à tarde. Eles vão estender o ônibus até as 20 horas e criaram um corujão aí para transportar estudante. Ora, pelo amor de Deus, com 4.475.000 reais por ano, 398 mil reais por mês, para prestar o péssimo serviço que é prestado à população de Ituiutaba, eles deviam contratar helicóptero para transportar o povo. Eu quero dizer outra coisa, a maioria das pessoas que andam de ônibus em Ituiutaba são aposentados, entendeu? E o que vai acontecer? Ituiutaba tem de 55 mil a 60 mil motos, bis. Como o serviço prestado é de péssima qualidade
que não tem horário. Isso aqui eu já verifiquei, já foi em vários bairros. Lá no Alvorada ninguém pega ônibus, porque todo dia chega atrasado. Não tem compromisso nenhum. O único compromisso que eles têm aqui em Ituiutaba é com o esquema da prefeitura. Entendeu? É com esse valor exorbitante que é pago aqui. Isso é pago. Você, cidadão, está pagando por um péssimo serviço prestado e agora vem anunciar gratuidade. Eu teria vergonha, deputado Janone, de você falar que isso é só o começo. O senhor está aí fazem 6 anos na Câmara Federal. O que você conseguiu foi esse ônibus nesse valor estratosférico para o povo de Ituiutaba. Você não conseguiu a passagem de nível lá para o satélite Andradina. Lá não tem uma passarela para o morador. Tiveram que fazer lá as pessoas estão entrando em pista onde correm carros a 100 por hora. Eles entram na contramão todos os dias. E isso é uma ação do deputado federal. Onde é que está o UTI neonatal que você tanto ficou cacaregajando aí, parecia um galinha aí, carijó, mas não tem nada aqui em Ituiutaba que você mostra. Você vem falar em transporte coletivo gratuito ao preço de 4.475.000 por ano. Que é isso, deputado? Isso aqui o Brasil precisa de saber. Isso é uma desmoralização da ação política, da ação pública, de administração pública. Isso aqui é um assinte. E vão continuar correndo quantos ônibus? Vai continuar. Agora vão ser 7 ônibus? De 6 foi para 7. E vocês mais do que dobraram o gasto com o transporte coletivo. Entendeu? Então, isso aqui precisa de ser denunciado. E nós vamos fazer isso no Ministério Público, porque eu tenho todos os projetos na minha mão, desde os de 40 mil do senhor Fuad Dib, o de 80 mil que a prefeita atual fez, já dobrando. Isso no início de 2021, mas ela não ficou satisfeita. Foi para 110, foi para 165 e agora foi para 398 mil. Vocês podem contratar limusine para levar o povo desse jeito aqui em Ituiutaba? Ô, Detalhe, você questiona talvez a forma da gestão, né? A população está... É o valor, que é absurdo. A população está dormindo a decisão. O povo está feliz em ter um parágrafo coletivo, acho que agora. É porque o pessoal ainda não tem conhecimento do que está acontecendo. Até agora só existiu um lado no assunto. Você liga no YouTube, só dá o Janones. No Facebook é o Janones. Você vai, as redes, hoje a Globo está aqui. A Globo está aqui. A mesma Globo que nunca denunciou a destruição do centro de atenção de atendimento à criança na 38K11, mas veio aqui hoje ficar entrevistando gente que anda de ônibus aqui em Ituiutaba, procurando pessoa para elogiar esse assinte que um dia no povo está sendo feito em Ituiutaba. Mas você acha que a população fica contra um transporte gratuito? Tarifa zero? Alguém fica contra isso? Não tem como ficar contra. Você questiona pela forma que... Cidadão. Os valores, né? Cidadão, com esse valor de R$165 mil por mês, a prefeitura podia colocar ônibus dela para circular, ônibus com ar-condicionado, ônibus com acessibilidade. Aliás, questão de ônibus é a especialidade dessa prefeitura. Você sabia que é especialidade? A prefeita comprou um ônibus sem ar-condicionado, sem banheiro, que valia 360 mil, ela pagou 998 mil. É a especialidade deles. É um ônibus, é a empresa de ônibus. Um ônibus que não tem banheiro, não sei se os senhores sabem, ele só pode rodar 150 quilômetros numa viagem. Por quê? A ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, não permite que um ônibus sem banheiro vá até Belo Horizonte. É um ônibus que só serve para ir em Uberlândia e voltar. Entendeu? E nós estamos com ação, inclusive, uma ação popular na Justiça, questionando essa situação, a contratação desse ônibus, que, na minha opinião, é superfaturamento, descarado, entendeu? E aqui também nós temos um superfaturamento de serviço prestado. Não existe contrapartida da empresa de ônibus para esse serviço, para esses valores estratosféricos. Isso é um assinte, é uma vergonha, entendeu? Agora você vem me falar se o pessoal está satisfeito. Algumas pessoas precisam do serviço. As pessoas que precisam do serviço, se você dividir o número de usuários pelo valor que está sendo pago,
ele tinha que ser transportado de limusine, não é de ônibus. Vai lá no bairro e pergunta se a pessoa fica satisfeita de ficar lá no domingo sem transporte coletivo, no feriado, no sábado à tarde. Quanto custa o ônibus? Para você adquirir um Não, ônibus velho, ônibus usado, alugado, igual esses aí, você compra por 40, 60 mil reais. Só? Mas isso é ônibus velho. Ônibus que não tem nada, não tem Nessa licitação agora são ônibus com 10 anos, não mais que isso, né? Então ônibus com 10 anos. Hein? Ônibus com 10 anos. Vocês analisaram bem isso que ele falou? Ônibus com 10 anos de uso. Que coisa extraordinária. O Janones conseguiu para Tiltar. Atenção, povo de Tiltar. O Janones agora, quer dizer que antes devia ser de 20 anos, né? 15 anos. Como é que pode uma coisa dessa? Ônibus de 10 anos. Olha só, hein? Que beleza, hein? A prefeita anda em ônibus de 10 anos? Ela anda num Jaguar, né? Eles andam de carro novo, bacana. Vai lá no secretário de governo da prefeita, ele anda aí em carro importado. Todo mundo tá de bacana aqui em Tiltar. Mas o cidadão, ele vai ter, o cidadão que usa o transporte coletivo, essa turma da faixa, os que trabalham, que precisam mesmo, não vão pagar. Mas eles vão pagar, na verdade, se você fizer a conta, um valor estratosférico por um péssimo serviço prestado. Eu entendo a questão pessoal. Por exemplo, você, Sabino, amanhã você se transforma. É uma questão pessoal, definitivamente. Porque você amanhã você está lá, o chefe do Poder Executivo, você não vai ter um carro novo? Porque, não, sou prefeito, não posso comprar um carro novo? Claro que você vai comprar também. Não, eu acho que não. Eu acho que, por exemplo, a prefeita com 6 meses na prefeitura não pode comprar uma casa de 1 milhão e alguma coisa. Eu acho que não, porque ela ganha 26 mil por mês, você desconta 27,5 de imposto de renda, vai cair para 19 mil. Como é que você compra uma casa de mais de 1 milhão de reais? É financiado. Não, isso aí... Hoje vai financiar tudo, irmão. Não, mas aí no caso, até para você comprar uma casa desse valor, você precisa de ter recurso. E eu sei que o Max, ele falou o que eu estou falando aqui, a prefeitura questionou e ele provou com o documento que ela comprou a casa. O que eu quero dizer é o seguinte, que pode passar para os outros, mas o Samir Augusto, esse aqui que está falando com você aí, tá? Eu não desisto das coisas não. Enquanto eu viver e tiver possibilidade de participar da vida pública, eu não preciso de ter cargo para falar o que eu penso, não. É o direito do cidadão de falar, de arguir, de questionar, de perguntar, entendeu? De denunciar o que está acontecendo na nossa cidade. E eu não vou abrir mão disso porque deu ônibus de graça com preço estratosférico, entendeu? É igual, por exemplo, eu não vou abrir mão de saber, de ter em mãos a licitação daqueles 22 milhões de reais que nós entramos com a ação de exibição de documentos já faz mais de um ano, até hoje eu não recebi os documentos. Como no caso daquela avenida Nivaldo Inácio, o prolongamento dela, que até hoje não entregaram a licitação, porque nós queremos saber se foi pago a água, se foi pago o esgoto, se foi paga a rede de esgoto. O que nós estamos fazendo aqui é o que, na verdade, poucos vereadores na Câmara têm feito, como a vereadora Fabiana, que tem feito, tem se esforçado, tem lutado, tem defendido, tem questionado, a vereadora Alice tem questionado. Então existem pessoas de valor que estão lutando, mas nós não podemos abrir mão de lutar pelo interesse da nossa cidade. Uma cidade que você não vê uma ação desenvolvimentista, de recuperar a atividade econômica da nossa cidade. Nós estamos vendo um comércio fragilizado, nós estamos vendo instalação aí de semáforos com radar em locais inadvertidamente escolhidos, como ali na 16 com a 17 a 17A, como na 28 com a 17, onde já tem uma rotatória que flui o trânsito muito bem. Precisa de colocar para o povo de Tuiutaba qual que é o valor nessas multas que essa empresa vai receber, porque ninguém faz nada de graça. Pessoal, não existe pamonha de graça, tá? O milho tem preço, o leite tem preço, o queijo tem preço, o açúcar, o fogo, entendeu? Então nós não devemos abrir mão do nosso direito de questionar o que está aí, de questionar. Estou sabendo que são 24 radares, semáforos com radares. Você acha que isso é o quê? Isso é a seção
cessão do direito de exploração de espaço público em Ituiutaba. Vocês acham que isso é de graça? Está fechando o tempo. Eu só te pressionar um pouquinho, porque você fica sem vontade, mas eu estou super à vontade. O nível, Furacão, o nível das nossas respostas é proporcional ao assinte, entendeu? A desmoralizada, a imoral ação administrativa que está sendo perpetrada contra o interesse do povo de Ituiutaba. Sim, em cima disso, para fechar, são 13 horas e 2 minutinhos, a última colocação para você responder, mais de forma mais assim, objetiva. Como é que equaciona isso? O seu pensamento, a sua cobrança, a sua crítica em relação ao que nós estamos vendo aí na cidade. Por exemplo, tem enquete, tem pesquisa, na qual a prefeita se apresenta muito bem. E você é o crítico da gestão, fiel, o seu trabalho de oposição, que é natural também. Como é que você vê isso na prática? Nós temos uma enquete jornal durante uma semana. O prefeito está bem na visão do povo. Fiz na Feira de Junqueira, dos bairros, então assim, na enquete já está bem. Algumas pesquisas também, está bem, concentração bem razoável. E hoje, se coloca o seguinte: se a eleição fosse hoje, ela seria reeleita nesse momento. E o Samir tem aí, você botou vários pontos aí da gestão que não te agrada. Mas parece que a população está vendo muito assim, voltar, como é que é? Olha, eu quero dizer que semana passada, uma pessoa me ligou, uma amiga me ligou e falou: Sr. Samir, eu vejo os seus vídeos e eu vim entrar no Google para te conhecer melhor, para saber quem que é o senhor e tal. Mas eu não vi o que você fez como político para Ituiutaba. O senhor poderia, o senhor não acha ruim e tal? Foi um maior prazer. Primeira coisa, quando tentaram colocar uma penitenciária federal em Ituiutaba, isso em 1999, nós fomos para a rua, fizemos uma campanha com o apoio da sociedade de Ituiutaba, onde nós conseguimos evitar esse mal maior para Ituiutaba. Depois, no governo do Eduardo Azeredo, fomos nós que conseguimos, junto ao governador, a construção do prédio do conservatório aqui em Ituiutaba, porque em Ituiutaba só tem 12 cidades do interior de Minas que tem um conservatório, e Ituiutaba é uma delas. E a terceira questão é que, quando vereador, eu tive a oportunidade de fazer uma lei, em 1995, a primeira do Brasil, proibindo fumar em local público. Acontece que em Minas essa lei é de 98 e em São Paulo é de 2002. A minha resposta. Espera, eu vou chegar na sua resposta. Já foi. 13 Aí eu falei para essa senhora, ela falou: mas o senhor está falando isso? É porque o senhor é candidato? É porque o senhor vai ser candidato? Eu falei: é gozado. Você vai na Câmara, você vai na Prefeitura, você vê a atuação onde temos ainda bons vereadores, são raros, mas são bons. São poucos. É engraçado, o Ituiutaba não consegue questionar o que está errado e ele vê defeito naquele que aponta o que está errado na cidade. Entendeu? Eu sei que a minha ação política é muito mais complexa, é muito mais difícil. Eu tenho inúmeras denúncias lá no Ministério Público que, por sinal, não avançam, tá? E eu tenho ações na Justiça, ação popular, vários questionamentos, tem outros em Belo Horizonte, outros aqui em Ituiutaba. Eu quero dizer para vocês que em certa fase da vida, entendeu? Algumas pessoas se calam, outras viram parceiras do que está aí, outras se alinham, entendeu? Mas existem aqueles que têm personalidade, aqueles que têm princípio, aqueles que verdadeiramente se preocupam com a sua cidade. E eu sou um desses, entendeu? Não vim aqui para contaminar voto, para correr atrás de pesquisa, cuja única intenção agora é a reeleição. É esse o projeto? Na minha opinião, o projeto era fazer uma Ituiutaba rica e próspera para todos. Esse é o pensamento que eu não consegui ver nessa administração e é isso que eu combato. 3-5. Obrigado, Samir, e até a próxima. Foi um prazer. A sequência do Júlio da Silva Tempestade, do Tarde Mix para toda a rede de assuntos da Vitória, Ituiutaba, Minas do Brasil. Como eu volto amanhã é dia mesmo, amanhã é terça, né? Amanhã eu volto, não sei com quem, amanhã temos alguns contatos misteriosos por enquanto. E vamos fechar aqui com aquela frase mágica, né? Hoje está extensiva, né? A vida nos possibilita oportunidades incríveis. A vida nos possibilita renascer, refazer, recomeçar, reconstruir. A vida nos possibilita acreditar sempre. A
A vida nos espera sempre de portas abertas. Basta apenas olharmos e encararmos os desafios. É assim no profissional e no amor. A vida te espera. Passado e futuro não importa. Faça do hoje sua história. O passado já foi, o futuro talvez não existirá. O tempo de tudo é agora. Te espero amanhã, aqui no nosso super carinhosaço de audiência. Milton Furacão. Você viu o Why Notícias.